Olá, meus amigos, muito bom estar com você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente. Hoje nós estamos na quarta lição do primeiro trimestre de 2021 da nossa revista de jovens da editora CPAD. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 4, que tem por título Ana, a oração de uma mulher angustiada. Mas antes da gente começar essa lição, eu gostaria de te agradecer muito por seguir o nosso canal. Nós já estamos com 150 seguidores e muita gente curtindo os nossos vídeos, deixando comentário. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fazem com que esse canal melhore a cada dia. É com base no que vocês comentam, com base no incentivo que vocês nos dão todos os dias, que nós conseguimos fazer esse canal cada vez melhor. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse. Se esse vídeo agregar um conhecimento para você, que você curta esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, que você deixe uma pergunta no comentário. Hoje nós vamos falar então sobre a vida de Ana, sobre a oração de Ana, mais especificamente, e comentar um pouquinho como que era a vida dela e qual o legado que ela deixou para as nossas vidas. A leitura bíblica dessa lição está em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 9 ao 11, o verso 17, o verso 20, 27 e 28. Se você não tem essa lição, eu gostaria que você acessasse o primeiro link que está na descrição desse vídeo. Lá você vai ter um link que vai te direcionar ao conteúdo dessa lição de hoje. Então, o texto do dia de hoje está em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí, se nós passarmos para a síntese dessa lição, a síntese dessa lição está dizendo: Ana foi uma mulher que viveu com grande angústia em sua vida, mas orou com ousadia e se comprometeu com integridade. Essa é a diferença entre muitos de nós hoje em dia e Ana. Ela se comprometeu com integridade. E como vocês já viram eu falando aqui em algumas outras oportunidades, quando você vê essa palavra integridade na Bíblia, nós estamos falando de algo que é completo, é integral. Integridade é de integral. Integral é o que? É algo que é 100%. Então nós vemos aqui nessa síntese que Ana, ela era comprometida com Deus 100%, não tinha sombra de dúvida no pensamento de Ana. Então ela se comprometeu com Deus 100%. E o resultado disso foi a vitória que Deus deu a Ana, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua oração. E o primeiro tópico dessa lição que nós estamos estudando hoje diz: Ana, sua condição de mulher estéril e sua rival. Então nós já vemos aqui que a vida de Ana já é apresentada para a gente nessa lição com dois obstáculos. Primeiro, era que ela era infértil, e como infértil ela não poderia dar à luz. E em segundo lugar, a revista já nos mostra que Ana tinha uma rival. Então como que funciona essa história? Então o primeiro subtópico diz: uma história de sofrimento. A vida de Ana pode ser dividida em duas partes. O primeiro, uma história de grande sofrimento, porque ela não podia ter filhos, e o segundo momento, um momento de júbilo, porque Deus ouviu as suas orações e ela teve o filho amado que ela tanto desejava. E é tão interessante que toda a história de Ana você consegue encontrar nos dois primeiros capítulos do livro do profeta Samuel. E esses dois capítulos trazem lições maravilhosas para nossas vidas que acabam enriquecendo o meu dia e o seu dia quando nós nos deparamos com essas páginas. O nome Ana, no hebraico, significa graça. Então, nós vemos que ela já traz a graça no seu nome. Ela acha graça diante de Deus. Então, Ana, em hebraico, significa graça. Era casada com Eucana. Qual que era o problema dela ser casada com Eucana? Eucana tinha uma segunda mulher e o nome dessa mulher era Penina. E a Bíblia nos conta que uma vez por ano eles iam até a cidade de Siló para poder oferecer sacrifícios a Deus, a orar a Deus e oferecer sacrifícios de gratidão a Deus. Então todo ano essa família subia até a cidade de Siló para juntos adorarem a Deus. Então nós já vemos que essa família é uma família religiosa, uma família que serve a Deus, uma família que é comprometida com Deus. Então, nós já podemos traçar aqui uma linha onde Ana e a sua casa, eles já serviam ao Senhor. Só que o que acontece é que Ana era estéril.
a sociedade daquela época era uma sociedade machista. Nós todos sabemos que a sociedade daquela época era machista. E como uma sociedade machista, ela só seria útil, teria algum valor naquela sociedade se ela pudesse ter filhos. E não apenas filhos, mas que ela tivesse filhos que fossem homens. Então, essa mulher que não tinha filho, ela já era uma mulher que ficava à margem da sociedade, porque as pessoas achavam que ela não era agraciada diante de Deus, era uma pessoa que tinha algum problema na sua vida, então por isso Deus a castigou e ela não podia ter filhos. Então nós vemos que a sociedade, ela acabava trazendo esse peso para cima das mulheres que não conseguiam conceber filhos. E esse é um dos sofrimentos de Ana. Ana era estéril, e aí, como estéril, ela não podia gerar filhos. E para piorar esse cenário todo, o marido de Ana era casado com Penina. E Penina, por sua vez, era mãe de muitos filhos. Ela era uma mulher fértil, então ela tinha muitos filhos. E Penina usava o fato de ser uma mulher fértil como provocação para trazer o sofrimento na vida de Ana. Então Ana sofria pela pressão social, ela sofria pela pressão que ela trazia em si mesma, pelo fato de não conseguir conceber filhos, e o fato de estar sendo espizinhada, castigada pela sua rival, né? Aquela pessoa que estava ali dentro da sua casa. Era um sofrimento implacável na vida de Ana. Mas nós podemos ver na Bíblia que Ana não foi a única mulher que não tinha filhos, que era estéril, né? Nós vemos na Bíblia que Raquel era estéril, como está escrito lá em Gênesis capítulo 30, no verso 22 e 23. Nós sabemos que Sara também era estéril, que foi casada com Abraão, né? A Bíblia diz que eles já eram avançados de idade quando Deus abriu a madre dela e ela concebeu e ela deu à luz a um filho. Então nós vemos que existem vários exemplos na Bíblia de mulheres que eram inférteis e acabaram concebendo a filhos através de um milagre de Deus na vida delas. E em toda essa história de Ana, nós podemos perceber que Eucana, que era o esposo dela, em nenhum momento a desmerecia pelo fato dela ser estéril. A infertilidade dela não fazia com que o esposo a amasse menos, né? Mas ainda faltava algo na vida de Ana, que era os filhos. Então a Bíblia diz que ela, com amargura de alma, como no texto que nós lemos hoje, ela orou ao Senhor e ela chorou abundantemente, como está escrito lá, 1 Samuel capítulo 1, no verso 10. E agora eu quero trazer essa história de Ana para a nossa realidade, né? Aqui nesse momento o comentarista vai trazer um exemplo para todos nós, né? Ele vem dizer que o problema não é a água que está fora do barco. O problema é a água que acaba entrando dentro do barco. Então, assim, trazendo isso para as nossas vidas. Se você tem um problema na sua vida e você não faz nada para solucionar esse problema, o seu barco vai acabar enchendo. E o problema não é a água que está em volta. O problema é a água que está entrando dentro do seu barco. Você precisa tirar ela. Então, era exatamente o que estava acontecendo na vida de Ana. Ana estava passando por uma pressão na sua vida, estava passando uma pressão trazida por um elemento de fora, que era a segunda esposa do seu marido, e o barco emocional de Ana estava afundando com um volume enorme de água dentro do seu barco. Por isso é importante não deixar essa água toda entrar dentro dos nossos barcos. Então, se você tem um problema, nós temos que resolver esses problemas. Como que nós resolvemos esses problemas? Nós resolvemos os nossos problemas, nós tiramos essa água de dentro do nosso barco a partir do momento que nós entregamos as nossas tempestades e os nossos problemas na mão do nosso Deus. Então, o problema que Ana enfrentava já era por si só uma causa muito grande de sofrimento. Mas era Penina, a segunda esposa, que irritava e que fazia com que ela chorasse cada vez mais e perdesse até a fome. A Bíblia diz que ela não comia mais, ela perdeu a fome. Se Ana não tivesse buscado a Deus em oração, talvez o fim de Ana seria trágico. Então é muito importante que eu e você, nós tenhamos essa mentalidade, que nós tenhamos esse raciocínio lógico de que quando as coisas estão ruins, nós precisamos pedir ajuda. Quem é que nos ajuda? A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio em tempo de tempestade. Então, nós temos que estar sempre buscando esse socorro do alto mediante ao quê? Mediante a nossa oração aos pés do altar. O terceiro subtópico aqui, o comentarista dessa lição tenta trazer agora essa realidade para os dias atuais. Então, aqui o comentarista vai falar um pouquinho mais sobre o sofrimento de Ana e fazer um paralelo com os sofrimentos que estão acontecendo ao nosso redor
no dia de hoje. Nós vemos que no momento em que Ana estava no ápice da sua luta, ela já não tinha mais palavras para falar a Deus. A Bíblia diz que ela estava no templo buscando ao Senhor e a boca dela mexia como se ela estivesse embriagada e muitas lágrimas corriam do seu rosto. Então, nós vemos que existem momentos na nossa vida onde nós não conseguimos nem explicar aquilo que nós estamos sentindo. É uma dor, é um sofrimento muito grande e nós não conseguimos expressar com palavras aquele sofrimento que nós estamos passando. O problema da nossa geração, ao invés de nós buscarmos ajuda e socorro como Ana fez aos pés do Senhor, essa nossa geração está buscando a solução dos seus problemas muitas vezes em amigos, pessoas, remédios e situações. E elas acabam ficando presas dentro de si mesmo. Lembra da ilustração? O problema não é a água que está em volta do barco. O problema é a água que entra dentro do barco e você não é capaz de tirar. Então, quando você está no meio do sofrimento e você não busca por ajuda, você acaba sofrendo os malefícios da nossa era. Quais são eles? A depressão, o desânimo, a ansiedade. É como se você fosse uma panela de pressão. Você vai juntando aquela pressão toda dentro de você e em um momento essa panela vai explodir. Em um momento você vai explodir se você não buscar ajuda. Aonde está essa ajuda? Essa ajuda pode ser encontrada através de Deus. Você pode alcançar ajuda orando e entregando seus problemas para Deus. Mas eu e você aí na sua casa, nós também somos esses agentes de ajuda para essas pessoas. Eu tenho certeza que você conhece outras pessoas que estão passando por problemas e dificuldades. E você tem a função de chegar até essa pessoa e oferecer ajuda. A Bíblia diz que você é a luz do mundo. O comentarista diz isso aqui na lição. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. E qual que é o valor que você tem se você não está sendo luz na vida daqueles seus amigos que estão precisando? Qual que é o valor que você tem como sal se você não consegue temperar os sentimentos e as emoções daqueles que estão à sua volta? Então, nós temos um papel claro, nós temos o papel de sermos agentes de Deus na vida desses amigos e amigas que estão passando por momentos de sofrimento e solidão. Esse é o maior problema da nossa era e nós precisamos estar lá, nós precisamos estar presentes no sofrimento dos nossos amigos, não como Penina, trazendo cada vez mais sofrimento na vida das pessoas, mas nós precisamos estar lá como agentes de milagres na vida dessas pessoas. E aí nós chegamos ao segundo tópico dessa lição que diz: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então nós vemos aqui no primeiro subtópico, Deus ouve a oração dos seus. Então nós podemos saber aqui através dessa lição que Deus, ele ouve as nossas orações. Diversas passagens bíblicas nos mostram essa verdade. O povo hebreu, quando estava no Egito, como está escrito ali em Êxodo capítulo 3, no verso 9, Deus ouviu a oração de Davi quando ele estava na caverna, como diz ali em Salmos 142. Ele ouviu o pedido do cego que estava à beira do caminho, como está escrito em Marcos capítulo 10, no verso 48. E tantas outras passagens na Bíblia, tantos outros personagens que buscaram a Deus e encontraram respostas. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus que tem compaixão dos seus. E Ele tem prazer em ouvir a nossa voz e aquietar a nossa alma tão sofrida como está escrito ali em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 12. E isso é expressado claramente ali em João 3, no capítulo 16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que Deus é um Deus amoroso e Ele está sempre disposto a ajudar aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Muitas pessoas passam por momentos de angústia e de profundo sofrimento, porém não buscam abrir o seu coração a Deus. Buscam abrir o seu coração para o vizinho, acabam virando motivo de fofoca no bairro inteiro, porque conversa com todo mundo, fala dos seus problemas para todo mundo, mas você esquece de falar dos seus problemas para Deus. Ele é o único que consegue resolver os seus problemas e muitas vezes Ele é o último a ouvir da nossa boca aquilo que nós estamos precisando. E no meio de tanto sofrimento você acha que está tudo perdido e você não consegue encontrar paz em Cristo. A Bíblia nos traz um exemplo sobre Paulo e Silas.
Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra de Deus. E então eles acabam sendo presos depois de expulsar um demônio da vida de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Eu não sei se você conhece a história, mas a Bíblia diz que essa mulher fazia adivinhações, mas ela fazia essas adivinhações ganhando dinheiro para os seus donos. E a partir do momento que Paulo e Silas expulsam aquele espírito maligno que estava sobre aquela mulher é liberta e não consegue fazer mais as adivinhações que ela fazia. Então os seus donos acabam ficando muito revoltados com aquela situação e acabam incitando a população daquela cidade para irem contra Paulo e Silas. Então eles denunciam Paulo e Silas são presos e então eles são chicoteados. Depois de serem chicoteados, eles são lançados na prisão. Se fosse eu e você, talvez nós teríamos todos os motivos do mundo para largar a igreja, largar o grupo de louvor. Seria motivo para nunca mais pisar o pé na igreja. Mas para esses dois homens de Deus não foi assim. A Bíblia diz que mesmo sendo castigado, mesmo sendo lançados na prisão, à meia-noite eles estavam cantando hinos a Deus, eles estavam louvando ao Deus Todo-Poderoso. Talvez a minha postura fosse diferente, talvez a sua postura fosse completamente diferente. Mas Paulo e Silas, no meio daquele sofrimento, eles louvam a Deus, eles adoram a Deus, eles entregam a Deus todo aquele sofrimento. E como resultado disso, a Bíblia nos diz que as cadeias se abriram, as correntes se quebraram e caíram no chão. Infelizmente, a Bíblia não revela qual que era o louvor que eles estavam cantando, quais foram as palavras que eles estavam falando naquele momento. Mas o comentarista escreveu aqui algo que eu achei muito interessante. Ele diz assim: imaginemos quais deveriam ter sido as palavras usadas pelos dois naquela noite escura. Com certeza, palavras que tocaram os céus e os corações de todos que estavam com eles naquele momento. Então nós vamos ao segundo subtópico que diz: derramando a minha alma. Então nós vemos que Ana, ela estava derramando a alma dela ali no verso 15 que nós lemos. A forma como Ana estava orando naquele momento foi uma hora tão extravagante, tão inusitada, que até o sacerdote Eli ficou confuso, como está escrito ali em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 12 ao 14. E eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida também. Tenho certeza que em momentos de oração, quando você não tem mais palavras para expressar aquilo que você está sentindo ou passando, então você sente as suas lágrimas molhando o seu rosto. E então eu creio que essas lágrimas que molham o nosso rosto nesse momento onde nós não temos mais palavra são as lágrimas que transmitem aquele sentimento de tudo aquilo que nós estamos sentindo ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração e até as palavras que saem da nossa boca, antes que elas sejam formadas na nossa garganta, que elas saiam para fora, Deus já sabe aquilo que você vai falar, como está escrito ali em Isaías, capítulo 66, no verso 24. Então as nossas orações, elas expressam a Deus muito mais do que as minhas palavras poderiam falar. Assim foi com Ana. Ana derramou a sua alma perante o Senhor e o milagre de Deus aconteceu na vida dela. A Bíblia nos diz em Jeremias 29:13 que nós encontraremos o Senhor quando nós o buscarmos de todo o coração. Aquela oração de Ana era uma oração sincera, era uma oração que saía da alma. Então, claramente, aquelas lágrimas de Ana, elas eram cheias de sentimentos. E aqueles sentimentos encontraram a presença do nosso Deus. E é assim que a minha e a sua oração deve ser. Eu não sei qual que é a sua rotina de oração, eu não sei como você se entrega e se apresenta diante de Deus, mas eu quero acreditar que as nossas orações sejam como a oração de Ana, orações completas, integrais, orações feitas com a alma e com o espírito, se entregando completamente ao nosso Deus. Toda vez que nós oramos completos, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito, nós sempre iremos encontrar favor diante de Deus. E o terceiro subtópico, no verso 17, diz: vá em paz. Essas foram as palavras do sacerdote Eli para Ana. Então ali, depois de derramar sua alma perante o Senhor, ela se levanta para sair do templo e o sacerdote Eli diz para ela: vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste, como está escrito ali em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 17. Nesse momento, o coração daquela mulher se encheu de alegria e aquele fardo que estava nas suas costas acaba caindo por terra. E isso era a fé de Ana sendo colocada em prática, porque a Bíblia diz que a partir daquele momento ela voltou para sua casa e aí
Lembra que no começo ela não estava comendo, ela estava sem apetite, ela já estava muito triste. Então a Bíblia diz que nesse momento onde ela ouve essas palavras do sacerdote Eli, ela volta para casa e aí ela começa a se alimentar normalmente, ela consegue viver normalmente a partir daquele momento. Ela estava colocando a fé dela em prática naquele momento. Ela já tinha feito tudo o que ela podia ter feito. Ela já tinha orado, ela já tinha derramado suas lágrimas perante ao Senhor. Então, nesse momento, a única coisa que ela podia fazer era usar a fé. Muitas vezes esse é o nosso problema. Nós oramos a Deus e no dia seguinte nós estamos carregando aquele fardo não sai das nossas costas, porque nós simplesmente falamos, oramos, nos derramamos diante de Deus, mas o que nos falta é fé para acreditar no milagre de Deus nas nossas vidas. Então, através da Bíblia, nós sabemos que quando nós pedimos com fé alguma coisa para Deus, e isso está em conformidade com a vontade divina de Deus nas nossas vidas, Deus é aquele que traz a resposta, como está escrito ali em 1 João, no capítulo 5, no verso 14 e 15. Então nós vamos ao nosso terceiro tópico dessa lição, nosso terceiro e último tópico, que diz: Ana louvou a Deus por sua resposta. Então o primeiro subtópico diz: a resposta de Deus. A Bíblia diz que não demorou tanto tempo para que Ana recebesse aquela bênção que ela almejava. Foi exatamente 1 ano depois que ela voltou até o templo novamente para agradecer a Deus por aquela bênção que ela tinha alcançado, como está escrito ali em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 19 ao 22. A resposta de Deus é sempre completa nas nossas vidas. A promessa de Deus, ela sempre é clara, e como nós vimos na aula anterior, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Aquele filho que Ana teve era tudo o que ela precisava para ser uma mulher digna da sociedade, para viver com a sua cabeça erguida e nunca mais precisar ouvir os desaforos daquela mulher chamada Penina. E o que nós precisamos entender é que quando nós oramos com fé, o nosso Deus ouve a nossa oração. E dentro da sua infinita misericórdia, Ele atende os nossos pedidos. Como está escrito ali em Isaías 55, no verso 8 e 9. Então nós vemos que Deus, quando responde a oração de Ana, Ele resolve todos os problemas da vida de Ana. Ela resolve aquele problema social que ela tinha e acaba resolvendo também o problema emocional que ela tinha dentro da sua própria casa, com as afrontas que ela sofria. Então o segundo tópico diz a fidelidade de Ana. Então nós vemos que aproximadamente 3 anos depois que nasceu Samuel, Ana volta até o templo, a cidade de Siló, para levar o seu filho e cumprir o voto que ela tinha feito a Deus. Então ela entrega ali o seu filho e o seu filho acaba servindo na casa do Senhor e sendo guiado pelo sacerdote Eli. E a Bíblia nos mostra que esse menino, Samuel, cresceu e virou um homem que tinha um compromisso com Deus. Nós podemos ver também através da Bíblia que Samuel foi um jovem que ouvia a voz de Deus, como está escrito ali em 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 10. E o terceiro subtópico diz a canção de Ana. Então a Bíblia diz: o meu coração exulta no Senhor. Assim começa a canção de Ana, que revela o coração e o caráter dessa mulher que se permitiu ser cheia do poder de Deus e nos ensina a importância da nossa fidelidade ao nosso Pai. A canção de Ana traz na sua essência a soberania de Deus e o seu poder eterno, e a necessidade de aceitarmos a sua vontade sempre nas nossas vidas. E nessa canção de Ana, ela nos ensina também sobre o poder de Deus de trazer a vida e de tirar a vida, e de nos fazer triunfar. E nessa canção, ela também nos traz essa essência messiânica sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação. Porque o seu ventre, que uma vez era infértil, agora estava gerando um pequeno filho chamado Samuel, que seria um canal de bênçãos para tantas outras pessoas, principalmente ali para o povo de Israel. Então o comentarista diz aqui na conclusão que Ana foi uma mulher virtuosa e ela nos deixa um legado. Qual que é o legado? O legado de saber que toda vez que nós nos derramamos diante de Deus, toda vez que nós temos um problema, uma adversidade que nós não conseguimos enfrentar sozinho, na força do nosso braço, nós temos alguém que nós podemos contar. Um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração.
Quando você se derrama na presença de Deus com sinceridade e integridade, você não precisa nem falar, porque Deus entende as suas lágrimas. Então, desde já eu gostaria de agradecer você por ter participado da nossa aula de hoje. Eu espero que Deus tenha falado profundamente no seu coração e que você também, assim como eu, possa tirar várias lições maravilhosas sobre a vida de Ana e sobre esse legado que ela deixou para as nossas vidas. E se essa lição agregou algum conhecimento para você e foi proveitosa para a sua vida, eu gostaria de pedir para você que desse um like e deixasse um comentário. E eu te vejo no nosso próximo vídeo, onde nós falaremos sobre a lição número 5, que fala sobre Neemias e a oração de um construtor. Eu vejo você lá. Deus te abençoe.